Bom dia, quinto ano, sou a professora Cláudia, estamos aqui, com mais uma explicação da aula de hoje. Lembrando que você não precisa copiar o texto, basta você fazer o seu questionário e respondê-lo, né? Entender também, né? Fazer suas perguntas, seus questionamentos. O que o aluno do quinto ano tem que saber nesse módulo, né? Que nós estamos falando sobre a República. Ele tem que conhecer o processo, todo o processo, né, histórico, né, dos presidentes. Porque vocês estão indo agora para o sexto ano. Ano que vem vocês estarão indo para o sexto ano. Né? Se nós estivéssemos em sala de aula, eu iria reforçar mais, com mais atividades, né, para que não houvesse dúvidas nenhuma. Mas eu tenho que falar sobre algumas mudanças. Para quê? Para quando você chegar lá no ano que vem, você pelo menos ter ouvido, né? Ter escutado, saber qual o processo, o que aconteceu, você saber debater, até você saber questionar o que a outra professora vai passar. Então é importante que eu fale da proclamação da República e dou essa pincelada nos presidentes, enfim, nessas fases que o nosso sistema de governo teve, né? Nós vimos que o primeiro momento, né, foi um golpe, né, foi a queda da monarquia. Houve um golpe, entrando ali o Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente militar, né? Logo após, nós entramos logo na política do café com leite. O que o aluno tem que saber dessa política do café com leite ou Primeira República, como é conhecido? Ele tem que saber que nessa Primeira República houve o quê? Eu vou falar em linguagem simples para vocês entenderem. Houve aquela dança da cadeira, né? Uma hora o presidente era de Minas, outra hora o presidente era de São Paulo, né? Por que café com leite? Né? Porque São Paulo ali era o produtor de café e Minas do leite. Então ficou política do café com leite, correto? E depois, quando entrou essa era Vargas, e nessa Primeira República, as pessoas, a maioria não estava satisfeita. Por quê? As pessoas trabalhavam na indústria 16 horas por dia. Imagina você entrar e ter que trabalhar sem direito nenhum. Crianças trabalhavam, não tinha essa lei, né, trabalhista. A lei vai entrar agora com Getúlio Vargas. Então, vocês têm que entender somente esse processo. Não precisa ficar preocupado que tem que decorar, que tem que... A gente não tem que decorar nada, a gente tem que entender, né? Aí você entendendo, você responde, você questiona, ok? Então, houve uma mudança de governo. Aqui acabou a Primeira República e nós vamos entrar na Era Vargas, da qual você vai saber. Eu vou fazer um resumo bem grande sobre a Era Vargas, porque o Vargas, vocês vão ouvir falar de Vargas, vocês estão indo para o sexto ano, né? Você vai escutar na aula de história falar em Vargas até o seu Enem. Tia, até o Enem. Se até lá existir Enem, não mudar o nome, né? Mas, enfim, você vai acompanhar. Então, no quinto ano, o que o aluno tem que saber? Ele tem que saber só que o que eu vou passar agora, né? Essa era, o que aconteceu, essas mudanças trabalhistas, vai aí que vai entrar a carteira de trabalho, né? A CLT, né? Todo mundo fala assim, eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar de quê? De carteira assinada. Por que quero trabalhar de carteira assinada? Porque eu quero garantir os meus direitos, né? Então, nós vamos começar a falar agora sobre isso, sobre essa era Vargas, tá bom? Aí você tem que questionar, você pode me perguntar, que eu vou responder. Aqui, Vargas, né? Então, vamos lá para a aula. Agora que vamos começar a aula. Se não der em um vídeo, nós fazemos em dois, não tem problema. O povo não estava satisfeito, então o último presidente era paulista, foi paulista. E o paulista vou até falar assim, não vou nem falar o nome dele, ele vai indicar outro paulista. E a vez de sentar na cadeira era de quem? De Minas, porque uma hora sentava São Paulo, outra hora sentava Minas. Aí ele foi e indicou outro paulista. Aí o paulista não ficou satisfeito. Os paulistas, não. A cadeira era nossa. Então já houve ali como se diz, um descontentamento. Mas aí vem Getúlio Vargas com um golpe.
que também foi por golpe. Tia, quando você fala golpe, o que é golpe? Né? Eu vou descrever ali embaixo o que é o golpe. Através da leitura nós vamos falar agora. E ele pega e entra no governo e ele fica ali, né, por muito tempo. Vamos lá. Em uma república, quem é o principal governante? Quem é o principal governante do nosso país? É o presidente, correto? Por quantos anos um presidente pode permanecer no cargo? Quantos anos aí o Bolsonaro pode ficar no cargo? Você sabe me responder? 4 anos, podendo se reeleger. Ele pode se reeleger de novo, ganhar e ficar aí 8 anos, porque vai ser 4 anos, mais a reeleição dele, assim como ficou Lula, correto? Depois, quando ele saiu, ele indicou lá a Dilma. Bom, durante os primeiros anos de 1900, ou seja, o Brasil seguia a política do café com leite, igual eu expliquei. São Paulo e Minas, né? Ou seja, político de São Paulo, produtores de café, e de Minas, produtores de leite, se alternavam na presidência do país. Então é fácil, se eu te perguntar o que era a política do café com leite, você está apto a responder que era o quê? A política, professora, do café com leite foi aquela primeira república da qual um presidente, eles fizeram lá tipo como se diz? Uma negociação, ó, uma hora eu sento na cadeira, uma hora é um representante de São Paulo, outra hora é um presidente de Minas. Por que eles faziam isso? Porque os presidentes iam fazer o quê? Eles iam apoiar alguma coisa que fosse pro bem deles. O pessoal do café iriam fazer projetos, enfim. A mente deles era assim, beneficiando eles. E uma hora sou eu, uma hora é você. Isso é a política do café com leite, é daquela troca de cadeira, que o voto era como? O voto era aberto. Por que eles queriam que o voto fosse aberto? Eles queriam que o voto fosse aberto porque eles queriam controlar... Deixa eu colocar aqui que minha bateria fechou. Eles queriam controlar quem a pessoa votasse. Então, eu até coloquei aquela charge, que é o político levando a pessoa no cabresto, um burro no cabresto, que chama voto de cabresto, por isso que era chamado voto de cabresto, porque a pessoa trocava o voto, né? Era a época dos coronéis, enfim, eles eram até ameaçados, eles tinham que votar naquele. E a gente até conversou que hoje não é diferente, nosso voto é fechado, mas que tem pessoas que vendem seu voto. Nós chegamos a conversar sobre isso. Ok? Eu vou fazer um outro vídeo dando continuidade porque esse está ficando muito longo.